Gestão de Políticas Públicas, e há 3 anos eu trabalho na Coordenação Geral de Financiamento da Atenção Primária. Então, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite. Foi muito bom ver que vocês já estão interligados e a recepção, Adriano. Então, esse é um espaço que eu vou fazer uma apresentação, mas fiquem à vontade para ir parando. Depois, se no final tiverem perguntas e quiserem que eu volte a algum slide, fiquem totalmente à vontade, tá bom? Então, eu vou colocar a apresentação aqui. Enquanto a Gabriela coloca a apresentação, eu queria realmente agradecer, né, a participação dela, apresentando agora sobre as mudanças no financiamento da atenção primária à saúde, que trazem muitas novidades, né? E principalmente retomam a prioridade para esse modelo assistencial de orientação comunitária da atenção primária à saúde, do modelo integral de atenção primária, como nós conversamos hoje de manhã, né, a prioridade para a estratégia saúde da família. Muito obrigada, Gabriela, por estar aqui com a gente. E boa apresentação. Obrigada, Lídia. É um prazer estar aqui com vocês. Então, como eu disse, fiquem à vontade se vocês quiserem parar. A apresentação que eu trouxe hoje foi mais um panorama da atenção primária, o que está sendo feito, trouxe algumas questões de desafio também para a gente poder discutir. E eu acho que isso que a Lígia traz é uma questão muito importante, né? O que o modelo de financiamento induzir nesse cuidado, essa equidade e o vínculo. Então, hoje eu trago essa apresentação aqui para vocês. Só para começar, fazer um breve histórico do financiamento da atenção primária. Só um adendo, eu não estou conseguindo ver vocês, então qualquer coisa vocês podem me interromper falando mesmo, porque hoje só estou com uma tela. Tá bom, então, a gente está ouvindo bem. Tá ótimo. Então, aqui a gente começa de 1991 a 2002, então aqui mostra os grandes marcos do financiamento. Aqui, de 1991 a 2002, a gente tem o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o Programa Saúde da Família, em 1994, o piso da atenção básica fixo, o incentivo per capita e piso variável, que foram responsáveis por promover a descentralização da ABS no Brasil, o início do Sistema de Informação, que é o SIAB, em 1998, e o marco da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, em 99. De 2003 a 2004, 2010, a gente tem marcos importantes, que foi a primeira PNAB, em 2006, o Programa Brasil Sorridente, o PROESF, o SIAB, então, o Sistema de Informação da Atenção Básica, para cadastro de famílias, condições de moradia, saneamento e situação de saúde e produção de serviço. Então, esse movimento no fortalecimento, né, no início do sistema de informação. O NASF, então, a instituição do NASF, que naquele momento chamava de Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o Programa Saúde na Escola, o Plano Nacional de BESs e a Instituição de Equipe de Saúde da Família Ribeirinha. De 2011 a 2015, a gente tem a segunda PNAB, com o PAB fixo com equidade. Então, esse PAB, ele estratificava, né, olhando para a equidade. O Programa de Melhoria do Acesso à Equidade, e Qualidade, desculpa. Então, que era um programa que tinha indicadores, ele fazia uma lógica de avaliação por desempenho. O Programa Mais Médicos, então, o início do Programa Mais Médicos, com uma forte presença dos médicos estrangeiros, o Programa Requalifica o BS, consultório na rua, o BS Fluviais e a Equipe de Saúde da Família Ribeirinha, mais fortalecidas em uma ampliação. O Telesaúde, a criação do SUS-AB, o Programa Melhor em Casa, piso dos acessos. De 2017 a 2022, a gente tem a terceira PNAB, que é a PNAB que está vigente até hoje, com a criação do Programa Previne Brasil, que foi um movimento que o modelo de financiamento ele conseguiu induzir, né, fazer uma indução, muito mais que a política, né, então foi um programa que mobilizou muitos municípios, e a gente pode discutir aqui se isso foi bom, se foi ruim, quais foram os pontos negativos, mas ele centralizou os recursos do
PAB fixo, do NASF e gerentes, então ele acaba com o NASF e acaba com o gerente de atenção básica na captação ponderada. Então, o movimento era fazer o cadastro da população. Fim do PAB fixo, equidade, então ele acaba, depois ele volta, por conta de muitas pressões, ele volta como um PABinho, que se chama hoje, um valor único. O fim do NASF, com o cofinanciamento federal, então esse é um marco extremamente negativo. Fim do PEMAC, então a gente sai de um programa que ele avaliava tanto a avaliação do usuário, avaliação em loco, muitos indicadores, para substituir por 7 indicadores fixos, né? Então, essa restrição no olhar e no cuidado. Tem a criação do programa Incentivo à Residência, o programa Saúde na Hora e o Informatiza. De 2023 a 2025, tem a instituição do novo financiamento da APS com a revogação do programa Prevenir Brasil, o aumento de recursos para as equipes de saúde da família, com um componente equidade e indução de boas práticas. A gente vai falar bastante sobre esse modelo hoje, falar os pontos dele, a metodologia e como ele funciona. O componente vínculo e acompanhamento territorial com um novo dimensionamento de pessoas por equipe. Então, esse movimento que os municípios eles alcançavam um recurso muito pelo cadastro, fez com que as equipes ficassem muito desbalanceadas, os profissionais muito sobrecarregados. Então, vem nesse sentido de vincular e acompanhar de fato as pessoas da equipe. E um componente de qualidade para a ESF, equipe de saúde bucal, EMULT, equipe de consultório na rua e equipe de atenção primária prisional. Uma forte retomada do programa Mais Médicos, então um alto número de médicos no programa e também mecanismos dentro do programa Mais Médico para manutenção do profissional e também para qualificação na atenção primária desses profissionais. Uma retomada dos NAFs, que agora são chamadas equipes multiprofissionais, um forte movimento de aceleração do crescimento com o novo PAC, 2.400 novas UBSs, 800 novas unidades odontológicas móvel e 10.000 combos de equipamento. O Censo Nacional das UBSs e estímulos a pesquisas e o ESUS-APS, então fortalecimento do ESUS-APS e dos sistemas digitais do Ministério da Saúde. Aqui eu trouxe algumas questões que o Censo Nacional das UBSs trouxe para a gente pensar nos desafios da atenção primária. Para quem não conhece o Censo das UBS, ele foi um estudo, uma pesquisa que foi feita com todas as unidades básicas de saúde ativas do país. Ativas, nesse caso, seriam aquelas UBSs que tiveram produção, tinham equipes cofinanciadas, e ele tinha mais de 141 questões, e ele olhava desde processos de trabalho, presença de profissionais nas UBSs, questões de infraestrutura, então ele é um questionário muito completo, eu posso depois estar mostrando para vocês também, caso vocês não tenham, e se tiver dúvidas de como foi esse processo também, fiquem à vontade. Mas aqui eu trago os 6 principais desafios que foram encontrados no censo da UBS para uma consolidação de uma UBS resolutiva, equitativa e de qualidade no SUS. Então, um dos primeiros obstáculos observados, e eu acho que esse é o que a gente mais escuta, né? Quem já trabalhou em UBS sabe que esse é um problema muito grande, que é essa questão do acesso e da equidade. Então, necessidade de ampliar o acesso, reduzir tempo de espera, oferta limitada de ações e serviços e barreira no atendimento a grupos vulneráveis. O segundo que a gente traz é infraestrutura e condições de trabalho. Então, estruturas físicas precárias e ambientes pouco acessíveis, escassez de equipamentos, insumos e recursos básicos. Eu vou pular, porque daí a gente consegue ir discutindo eles juntos. Então, aqui eu vou mostrar o acesso e equidade. Quando a gente olha para longos tempos de espera, oferta limitada de serviços e barreiras no atendimento a grupos vulneráveis, a gente vê que 49% das UBSs
realizam agendamentos exclusivamente de forma presencial. Então, isso mostra como isso é uma grande barreira de acesso, né? Como que a gente quer que as pessoas mais jovens, elas façam a prevenção, vão na UBS, se a gente impede que elas façam o agendamento de uma outra forma que não seja presencial. Então, isso é uma questão também que a gente tem que discutir, né? Como que isso hoje atrapalha no acesso. 37% das UBSs, a consulta de retorno deve ser marcada pelo próprio usuário. Então, como a gente vincula, continua mantendo essa pessoa vinculada ao serviço de saúde, se ela mesma tem que voltar para fazer a marcação, como que a gente não consegue já marcar esse retorno na hora da consulta que ela está fazendo, para garantir que volte, que não tenha tantas faltas. 59% das UBSs usam critério de vulnerabilidade e risco para a definição do número de pessoas cadastradas por equipe. Ou seja, 40% das UBSs, elas não usam nenhum critério para definir o número de equipes. Então, a gente sabe que uma equipe tem maior número de crianças, idosos, hipertensos, diabéticos, gestantes, elas têm uma maior demanda por serviço, né? Então, isso deveria também ser considerado no processo de territorialização e distribuição do número de pessoas por equipe. Aqui, a infraestrutura e condições de trabalho. Então, estruturas físicas precárias e ambientes pouco acessíveis, escassez de equipamentos, insumos e recursos básicos. Então, 60% das UBSs, elas necessitam de reforma ou ampliação, 10% das UBSs funcionam em imóveis alugados. Então, isso mostra, por exemplo, quando a gente fala em imóveis alugados, como essa estrutura muitas vezes é precária, né? Porque, vamos fazer um exemplo aqui, né? Se aquela sala de vacina precisa ser ampliada, mas não pode derrubar uma parede, não pode fazer nada que arrume aquela sala ou aquele espaço, porque é um imóvel alugado. Então, isso mostra uma grande precariedade que a gente tem em relação a isso. 9% das UBSs têm eletrocardiógrafos. Então, assim, com as prevalências de doenças crônicas que a gente tem, só 9% das UBSs terem eletrocardiógrafos é uma coisa muito que precisa muito da nossa atenção. Modelo de atenção e qualidade, então, é um modelo centrado em procedimentos com baixa coordenação e resolutividade e falta de continuidade e integralidade do cuidado. 62% das UBS realizam a avaliação multidimensional das pessoas idosas. Então, hoje a gente sabe que tem um padrão que ele induz para a avaliação multidimensional, para o uso da avaliação multidimensional. 41% das UBSs trocam informações frequentemente entre os profissionais da APS e especialistas da rede. Então, isso mostra que o processo de educação continuada, de formação, ele é prejudicado e também esse movimento do paciente pela rede, né? Então, se os profissionais, eles não trocam informação, não fazem um processo de educação, e também esse movimento de vai e volta da pessoa que está sendo cuidada, então isso mostra também uma fragilidade muito grande da nossa rede. E 80% das UBSs não fazem inserção de DIU. Então, também mostrando essa questão da natalidade, do planejamento familiar e da saúde da mulher. Informação e inovação técnica. Então, a gente encontrou baixa informatização e integração dos sistemas, pouco uso dos dados para apoiar decisões clínicas e gestão. Então, o censo viu que as UBSs, elas têm acesso à internet, mas 65% das UBSs, elas relatam funcionamento adequado da internet. Então, Desculpa, alguém falou alguma coisa? Vou continuar. Esses 35% de UBSs onde que estão esses outros 35%, né? 67% das UBSs não realizam atividade de teleconsulta. 19% das UBSs nunca recebem um resumo de alta hospitalar dos usuários do território. Então, a gente sabe, por exemplo, como olhando para gestantes, né?
como isso é um dado que ele afeta diretamente o cuidado e o planejamento, na visita até o 7º dia dessa mãe e esse neném. Então, esse movimento é muito importante da gente olhar para esses dados e pensar o que é que precisamos fazer. Promoção da saúde e intersetorialidade. Então, as ações de promoção da saúde pouco estruturadas e baixa articulação com outras políticas públicas e participação social limitada. 75% das UBSs ofertam educação para a promoção da alimentação adequada e saudável. 55% das UBSs não ofertam práticas corporal de atividade física no território. Então, considerando a obesidade, o aumento das doenças crônicas, o envelhecimento populacional. Então, 45% dessas UBSs apenas no Brasil, elas ofertam práticas corporais de atividade física no território. Então, são dados que nos levam a questionar e também pensar como a gente pode induzir uma melhora. 63% das UBSs não realizam pesquisa de satisfação das usuárias. Então, como que a gente consegue olhar para esse movimento e entender que a APS é de todo cidadão e que eles são sujeitos, né, do cuidado, como que eles podem fazer esse movimento de dar o seu feedback e também garantir uma melhora na oferta de saúde. Financiamento e gestão é o último obstáculo que a gente vai discutir aqui. Insuficiência de investimento e pouco investimento em gestão, gerência e instrumento de planejamento. Então, 75% das UBSs contam com o apoio de gerente ou coordenador de UBS. 27% das UBSs que contam com o gerente têm esse profissional atuando exclusivamente na gerência das UBSs. Então, vocês veem que é um número muito discrepante, né, das UBS que a gente tem, 75% tem esse gerente, e de todas as que tem, 27% só, eles contam com essa pessoa que atua só na gerência. Então, isso mostra que muitas vezes quem acaba ficando nesse papel, muitas vezes por exemplo, a enfermeira, que tem que se desdobrar com o papel da gerência e também com o papel do cuidado. 49% das UBSs não se reúnem para realizar o planejamento mensal. Então, essa é a organização do planejamento, né? Quem já trabalhou em UBS e já trabalhou em UBS que só apaga fogo, sabe muito bem como essa questão de planejamento faz diferença. Aqui vocês podem acessar o sumário executivo, que vai trazer outros dados, alguns dados por região. Então, vocês podem aqui dar uma olhadinha nesses dados. E o que a gente tem hoje, considerando todos esses desafios, as tendências do financiamento federal para a APS? Então, o que tem sido feito desde 2023 para garantir que esses desafios eles sejam amenizados e como a gente pode alcançar uma atenção primária de maior qualidade? Então, até a professora Lígia falou sobre a priorização da estratégia da saúde da família, e a gente vai ver como isso também foi revertido em orçamento, então, como o orçamento está caminhando na direção da priorização da estratégia. A qualificação do cuidado de saúde, então, de fato, indicadores de indução de boas práticas que têm esse objetivo de induzir para que os municípios, eles façam essa qualificação do cuidado de saúde. A retomada dos investimentos nas UBSs, tanto com a construção de UBS, aquisição de como de equipamentos, unidade odontológica móvel, kit de telesaúde, então todo o programa de investimento do novo PAC. Equipes de saúde da família completas, com o provimento médico do programa Mais Médicos. Mais para frente eu trago o número do Mais Médico, mas hoje eles estão mais ou menos em metade das equipes de saúde que são cofinanciadas, e muitas vezes quando a gente vai nos territórios mais vulneráveis, muitas vezes todos os médicos das equipes que eles têm, ou quase todos, são do programa Mais Médicos. Retomada do financiamento para as equipes multiprofissionais, então essa valorização de todas as equipes multiprofissionais.
aumento progressivo das transferências provenientes das emendas parlamentares. Então, isso é uma realidade, eu vou mostrar números e como que a gente pode fazer um movimento de indução e também de garantir que esse recurso ele tem uma boa transferência, né? Ele faça um movimento de indução considerando toda a tendência e todos os desafios que a gente tem dentro da atenção primária. A informatização via melhorias progressivas do PEC, então, um prontuário eletrônico e no CIAPS, né, que é o Sistema de Informação para Atenção Primária, fortalecimento do Programa Brasil Sorridentes, equipes de saúde bucal, então, todo esse movimento do fortalecimento financeiro do programa, aumento do compartimento do cuidado entre a APS e a atenção especializada. Então, a atenção especializada publicou ano passado, né, a Política Nacional de Atenção Especializada, que menciona a APS em muitos momentos, então é um movimento importante. Sugiro também como uma leitura para que vocês vejam esse movimento de compartilhamento e indução de boas práticas e o aumento e fortalecimento das equipes específicas. Equipe de consultório na rua, equipe de atenção primária prisional, equipe de saúde da família ribeirinha e o BS fluvial. Aqui, a gente vê o panorama de todas as equipes que foram pagas na parcela 8. Então, todas as equipes que foram pagas diretamente para o Fundo Municipal de Saúde de todos os municípios brasileiros. Então, a gente consegue ver que são mais de 100 mil equipes cofinanciadas em 44.938 UBSs. Essas UBSs que eu trago aqui foram as UBSs que foram coletadas no censo. Então, são equipes e serviços que levam cuidado e atenção à saúde para todos os brasileiros. Aqui, por exemplo, eu trago a questão do Mais Médicos, né? São 25 mil mais profissionais do Mais Médicos atuando, e hoje a gente tem 54.195 equipes de saúde da família. São 281 mil agentes comunitários da saúde, e eu faço um destaque para a equipe multiprofissional, o antigo NASF, que foi acabado, voltou em 2023, e em 2 anos a gente já está com 5.549 equipes. Então, considerando que é um esforço amplo, né? O esforço do Ministério da Saúde, em parceria com os municípios e com os estados. Então, é um destaque bem grande para a ampliação dessas equipes. Então, aqui a gente mostra, né, que durante os 31 anos da Estratégia de Saúde da Família, a gente teve uma ampliação significativa no número de equipes. Então, um aumento bem grande. Ao todo, são 990 mil profissionais que fazem toda essa roda girar, que estão dentro de todas essas equipes. Um destaque para as principais equipes, que são as ESPs, Equipe de Saúde Bucal e EMULTI, e isso equivale a 54,9 bilhões do orçamento federal. Aqui, olhando para o orçamento federal, a gente vê um salto, né, um aumento, considerando 2022, um aumento de 71% do orçamento da saúde, da Secretaria de Atenção Primária, aqui, tá? Não é do Ministério, é da Secretaria de Atenção Primária. E aqui a gente faz como se fosse uma lupa nesses 54, para dar uma olhada aqui que tem aqui dentro. Então, hoje, a maior parte do orçamento... eu tinha outra versão. Estímulo para a implantação de equipes. Aqui, quando a gente tira o ACS da conta, ele é o segundo maior expressivo dentro do orçamento da atenção primária. Então, ele fica em 20%. Então, aqui, estímulo para a implantação de equipes, aqui a gente tem as ESFs, todas as equipes que a gente tem dentro da atenção primária. As emendas parlamentares, elas vêm logo em segundo, ou terceiro, se a gente separar o acesso da conta. Então, as emendas parlamentares, elas vão desde custeio, que é o recurso que é transferido para o município, para ele fazer, colocar uma equipe, diretamente para a equipe, mas também para obras e equipamentos.
A gente está aqui, desculpa, gente. Só aqui que não ficou. Então, a gente está aqui em terceiro. Provimento de profissionais, programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil. Adesão a programas, incentivo a residência, o CEL, LRPD, Programa de Saúde na Escola. Investimentos nas UBSs. Então, a gente tem dois tipos de recurso para investimento, um que é vinculado às emendas parlamentares e um que é da própria secretaria. Programa Requalifica UBS, construções, reformas, ampliação, equipamentos, veículos. E o demográfico, que é o PAB fixo, e que ele é com base na base populacional de cada municípios e demais ações das SAPs. Aqui é uma diferenciação que eu acho interessante fazer. Quando o Ministério ele passa esse recurso, transfere esses recursos para os municípios, ele tem duas dotações, assim. Ele pode ser um recurso para custeio ou um recurso para investimento. Quando é passado um recurso para custeio, ele não pode ser usado em investimento, e quando ele é passado para investimento, ele não pode ser usado para custeio. Custeio significa o quê? É um recurso que é passado para o pagamento de equipes, serviços, programas do município, incentivos, por exemplo, um incentivo direto para o trabalhador e reforma. O investimento é o dinheiro que é repassado para a compra de equipamentos, material permanente. Material permanente é aquele que ele tem duração de mais de 2 anos, então ele tem uma vida útil de mais de 2 anos. Transporte, ampliação do espaço físico e construção. Aqui a gente entra no modelo de financiamento, que ele foi dado pela portaria 3493, de 10 de abril. Então, ele tem mais de 1 ano de vigência. Esse modelo, ele fez o movimento de repassar, aumentar os repasses para as equipes de saúde da família, então fazer uma indução para que os municípios eles ampliassem e fortalecessem as suas equipes de saúde da família e as equipes presentes no território. Então, a gente consegue ver que na comparação mensal, quando a gente olha a vigência do programa anterior e o novo programa, são 279 milhões a mais que cai na conta de cada município. E como passa a funcionar com essa portaria o custeio de Maestro? Então, todas as equipes de saúde da família, elas vão receber por esses 3 componentes. Componente equidade, componente qualidade, componente vínculo e acompanhamento territorial. O componente equidade é um repasse fixo, tanto para a ESF quanto o IAP, considerando o IED, que é o Índice de Equidade e Dimensionamento. E eu vou mostrar para vocês como que ele foi calculado. O componente de qualidade, são os indicadores. Esses indicadores, eles estão presentes na ESF, na Equipe de Saúde da Família Ribeirinha, EAP, Equipe de Saúde Bucal, Equipe de Consultório na Rua, EMULTI e Equipe de Atenção Primária Prisional. E o componente de vínculo e acompanhamento territorial, que ele vai olhar para a vinculação e para o cuidado ofertado, e ele está presente na equipe de saúde da família, equipe de atenção primária e equipe de saúde da família ribeirinha. O componente equidade, ele classifica todos os municípios do país a partir do IVS e o porte populacional dos municípios. O componente vínculo e acompanhamento territorial, ele promove um novo dimensionamento de pessoas por equipe, com menos pessoas e mais cuidado, e ele vai olhar para alguns critérios demográficos e de vulnerabilidade social. E o componente qualidade, ele vai olhar para a classificação no alcance dos indicadores e indutores de boas práticas. Então, a gente tem um componente equidade, que é um componente fixo mensal. Ele busca promover equidade e garantir previsibilidade com valores planejados e valores fixos para facilitar a organização do gestor municipal. Então, a ESF recebe
mensalmente um valor fixo, que é o componente de equidade, já estipulado de acordo com a classificação dos municípios no EAD, que são os valores descritos na coluna equidade de equipe. Então, o valor varia de 18 a 12 mil reais, a depender da localidade da equipe de saúde da família e da EAP nos municípios. Aqui também tem valores que são ditos como valores complementares, então a gente tem o componente vínculo e acompanhamento territorial e componente qualidade. Então, esses são valores adicionais que complementam o valor equidade e variam de acordo com a classificação do componente território e no componente qualidade. Na primeira etapa de implantação, que é a que a gente está hoje, as equipes de saúde da família recebem pela classificação bom, ou seja, 6 mil reais em cada um dos componentes. Aqui a gente pode ver, então, as equipes elas podem receber de 12 a 18 mil reais no componente de qualidade, e elas podem ser classificadas de regulares até ótimas e nos dois componentes. Então, ela pode ser 18 mil reais e pode ser ótima no componente vínculo e pode ser regular no componente qualidade. Então, os valores eles variam de 16 a 34 mil reais por equipe de saúde da família. Aqui, como foram classificados e estratificados os municípios. Então, o índice de equidade de dimensionamento, ele vai olhar para o índice de vulnerabilidade social, aferido e divulgado pelo IPEA, e ele classifica os municípios de muito baixa a muito alta vulnerabilidade. O que esse índice ele olha? O IVS, ele vai olhar desde condições de transporte, escolaridade, mortalidade. Então, ele é um índice completo que vai olhar para várias variáveis, vários indicadores, e compor um índice e classificar os municípios em cada uma dessas classificações. E o porte populacional foi dividido em 4 faixas. Os municípios até 20 mil, de 20 a 50 mil, de 50 a 100 mil e mais 100 mil habitantes. Então, o IED, ele é resultado desse método de cálculo aqui, e ele faz essa distribuição dos municípios. Aqui é o valor da primeira etapa de implantação. Então, vocês podem ver que hoje as equipes estão ganhando desde a parcela 5 de 2024 até a parcela 12 desse ano, esse valor que está colocado aqui na tela. Esse mapa, ele é legal porque ele mostra essa questão da vulnerabilidade dentro do nosso país, né? Então, a gente consegue ver que aqui estão os municípios menos vulneráveis e aqui estão os municípios mais vulneráveis. E é lógico, como é um índice completo, ele vai vendo também, mesmo no norte, mas no nordeste tem pontos com os municípios menos vulneráveis. O componente vínculo e acompanhamento territorial, então o objetivo dele basicamente é vincular e acompanhar e atender as pessoas e a família de uma área adscrita. Então ele retoma essa importância do território, ele estimula a interação, o cuidado, o vínculo e a responsabilização das equipes com as pessoas do território. Para vocês terem uma ideia, quando foi feita uma análise do modelo antigo, tinham equipes que tinham mais de 100 mil pessoas vinculadas. Então, para quem é profissional, eu vi vocês falando aí que tinha até um que estava na UBS, né, médico. Você imagina você olhar, puxar a lista de pacientes daquela UBS, daquela equipe de saúde da família, e ter mais de 100 mil pessoas, como que você faz um movimento de estimular a interação, de organização do território? É impossível, né? O cuidado integral, então, ele estimula a integração e cuidado integral das famílias e comunidades, satisfação do usuário, eu vou dar um destaque mais à frente, acesso e acompanhamento, então, ele promove a ampliação do acesso e estabelece o vínculo da equipe com a população do território. E também garante que a gente tenha mais informações completas das pessoas, famílias e territórios. Aqui a gente destaca que foi um movimento de como ficou o número de pessoas por equipe. Então, hoje, o número de pessoas de cada equipe, ele é dado pela faixa populacional do município. Então, municípios com menos de 20 mil habitantes, o número de pessoas por equipe são 2 mil, e para os municípios mais de 100 mil habitantes, são 3 mil pessoas por equipe.
Aqui um destaque que não é um parâmetro fixo, é um parâmetro recomendatório. Nenhuma equipe que tiver menos do que isso que está sendo apresentado, ela será punida ou vai deixar de receber. Então, esse não é o mínimo de pessoas por equipe. Os efeitos esperados dessa mudança é evitar a sobrecarga de trabalho da equipe, oferecer mais segurança e qualidade ao atendimento, melhorar a satisfação do usuário e melhores resultados em saúde. Aqui é um destaque, como eu disse, esse parâmetro não é um mínimo, então um território que tem lá 1.700 pessoas e ele é da faixa de 15 mil habitantes, então ele é da faixa 1, ele não precisa chegar a 2.000 pessoas. Porém, a gente fez o movimento de colocar um limite máximo de pessoas por equipe, que são 50% a mais de pessoas, para garantir que não houvesse um número exagerado de pessoas por equipe e fazer esse movimento de adequação do número de pessoas por equipe. Então, no caso que esse limite máximo for ultrapassado, as equipes nunca vão poder ser ótimas, que era aquele valor de 8. No máximo, elas serão classificadas como bom. Então, aqui só para mostrar, essas equipes, elas nunca vão poder atingir o 8 nesse componente. Mas, no máximo, serão boas, porque o Ministério da Saúde entende que uma equipe com sobrecarga, ela nunca vai poder alcançar o ótimo. Ele é calculado 30% do valor dele, vai olhar para o cadastro, então, qualidade do cadastro, e 70% para o acompanhamento. Aqui tem as notas técnicas e portarias que falam sobre esse componente, então, quem tiver interesse, se quiser abrir o QR Code. Aqui, então, ele explica como que funciona esse cálculo. E aqui eu vou dar um destaque para a satisfação do usuário. Então, assim, é importante ter essa visão de que quem usa também constrói. Então, o objetivo dessa iniciativa é acompanhar a percepção do usuário sobre o cuidado recebido dentro das UBSs, promover a participação ativa dos cidadãos na avaliação do SUS e produzir dados para a melhoria contínua da qualidade no atendimento. Então, dentro desse componente, vai ser olhada a satisfação do usuário. Então, como melhorar o desempenho das equipes, né? Realizar a atualização do cadastro periódica, instituir o processo de territorialização nas UBSs, estabelecer a oferta das ações e cuidados em saúde de acordo com a necessidade do território, ampliar o escopo de práticas e ofertas em saúde, adequar o número de pessoas vinculadas por equipe e acompanhar as publicações sobre o componente. Aqui, a gente vai entrar no terceiro componente, então as equipes de saúde da família todas vão receber por esses 3 componentes. E esse componente de indução de boas práticas, eles são nada mais do que os indicadores. O que ele busca? É a qualificação das informações, então, aumentar progressivamente a qualidade das informações coletadas pelas equipes. Então, como a gente faz um planejamento, uma organização, quando a gente olha na UBS que eu estava, muitas vezes a gente encontrava gestantes que faziam 2 anos que estavam grávidas. Então, como a gente faz esse movimento, né, de ver, acompanhar muito bem as pessoas que são cuidadas, cultura de uso de dados. Então, como a gente usa esses dados para decisões clínicas e pensar em ações do território, melhorar e incrementar todos os aspectos vinculados aos indicadores de acompanhamento e monitoramento, aumentar o engajamento. Então, como a gente aumenta o engajamento dos profissionais e das equipes para alcançar os melhores padrões de atendimento e estimular a contractualização. Então, como a gente estimula esse processo entre os gestores e as equipes. Aqui é só um destaque que os indicadores, eles são indutores de boas práticas sobre os processos esperados na oferta do cuidado. Eu vou passar bem breve pelo componente de qualidade, o que é pedido em cada um desses pontos, porque eu acho que isso precisaria de uma conversa mais ampla. Então, eu vou falar mais sobre a temática do indicador e depois a gente
estou à disposição para a gente fazer outra conversa sobre o que é pedido em cada um desses indicadores. Então, o primeiro indicador da saúde da família é mais acesso e atenção à saúde, atenção primária à saúde. Então, ele vai olhar para como que estão esses atendimentos dentro da atenção primária. Cuidado no desenvolvimento infantil, então vai olhar para marcos importantes e que estão em todos os protocolos sobre o cuidado, o desenvolvimento infantil, cuidar da gestante e da puérpera, cuidar da pessoa com diabetes mellitus, cuidar da pessoa com hipertensão arterial, cuidar da pessoa idosa e cuidar da mulher na prevenção do câncer. Aí aqui eu trouxe só um exemplo do cuidado da pessoa com diabetes. Então, o que é esperado, como que pode melhorar esse componente? Então, o que está sendo pensado é que nenhum dos indicadores, eles fujam da prática do que é feito hoje pelas equipes. Então, por exemplo, cuidar da pessoa com diabetes, realizar visitas domiciliares, fortalecer o vínculo com a pessoa, rastrear os sintomas e assegurar a continuidade do cuidado. Um exemplo, em cada consulta, realizar aferição da pressão arterial, IMC, circunferência abdominal, o que é frequentemente feito, né? Exame físico direcionado, exame de pés, avaliação oftalmológica, solicitação de exames, glicemia, hemoglobina glicada, perfil lipídico, entre outros. Promoção do autocuidado e autonomia, então alimentação saudável, prática de atividade física, orientação sobre o monitoramento da glicemia e o que se espera de desfechos, melhor controle glicêmico, prevenção de eventos cardiovasculares, redução das internações hospitalares, aumento da qualidade de vida, maior adesão ao tratamento e satisfação do usuário. Então, aqui a gente lista algumas coisas, assim, um exemplo, mas muitas vezes são tudo aquilo que a equipe já faz, né? Então, o indicador é para isso. Ele é para ter impacto na vida e na redução de complicações. Aqui fala, né, que como pode melhorar o desempenho das equipes, promove espaços de educação permanente, elabora notas norteadoras de cuidado em saúde, acompanhar as publicações, verifique como está o escopo de atividade de saúde de suas unidades, estabelecer rotinas de busca ativa e monitoramento, instituir a cultura de registro qualificado das informações. Aqui só para a gente ter uma noção de um cálculo de quanto uma equipe do Índice de Equidade de Dimensionamento 1 recebe. Então, essa equipe uma equipe de saúde da família com 6 ACESs. Por que a gente colocou 6 ACESs aqui? Porque hoje é a média, quando a gente olha para lá para os ACESs cofinanciados, essa é a média de ACESs cofinanciados por equipe de saúde da família. Então, essa equipe ela recebe um valor anual de R$602 mil e um valor mensal anualizado, se a gente for ver que os agentes comunitários de saúde recebem o 13º, e o componente qualidade dá uma parcela extra para essas equipes, a gente tem um valor de 50 mil. Aqui, reforçando a retomada do financiamento na equipe multiprofissional. Então, a multi é uma estratégia que ela ajuda a atenção primária à saúde a oferecer um atendimento mais completo, ampliar os serviços disponíveis para lidar com complexidade e os diversos fatores que influenciam a saúde, garantindo um cuidado integral. O componente de qualidade da EMULT, então, são 2 indicadores que vão olhar a média de atendimento da EMULT e ações interprofissionais da EMULT. Aqui tem só o valor das equipes, então acho que uma coisa que vai falar que são 3 modalidades de equipe, a depender da carga horária e do número de equipes vinculadas. O fortalecimento do Brasil sorridente, então aqui a unidade odontológica móvel, como eu disse, serão entregues 800 novas unidades odontológicas móveis com o PAC. Então, isso significa ampliação do acesso em áreas remotas e vulneráveis, fortalecimento da atenção primária à saúde, apoio financeiro e estrutura garantida, promoção da equidade e justiça distributiva. Então, a seleção dos municípios é baseada em critérios de vulnerabilidade socioeconômica, extensão territorial e proporcionalidade regional.
e com o objetivo de ampliar a cobertura. A estimativa é que cerca de 2,8 milhões de pessoas sejam alcançadas em todo o país com essa distribuição. Aqui tem os valores de equipes também, então em 2023 foi publicado um aumento de todas as modalidades da equipe de saúde da família e também a implantação, a instituição do serviço de especialidade em saúde bucal, que é para os municípios com menos de 20 mil habitantes. A saúde bucal possui 6 componentes de qualidade, que vai olhar a primeira consulta programada, tratamentos concluídos, taxa de exodontia, escovação supervisionada, procedimentos preventivos, tratamento restaurador traumático. E aqui eu trago uma portaria novinha, que ela é agora de agosto, então é uma portaria super nova, que ela fala sobre a equipe de consultório na rua, a equipe de saúde da família ribeirinha e EAPP. Então, a publicação dessa nova portaria, essa portaria 5.850, ela altera o financiamento dessas equipes e o que ela almeja? Alinhamento do financiamento do consultório na rua e equipe de atenção primária prisional com os componentes da equipe de saúde da família e corrigir a distorção do financiamento das equipes, causado pelo modelo anterior, por meio da captação ponderada. Então, quando se fazia o cadastro de pessoas nessas equipes, elas tinham um valor muito maior repassado. Então, muitos gestores fizeram o movimento de fazer o registro de várias pessoas nessas equipes, tirando de outras equipes que elas eram atendidas, por exemplo, só porque era pago um valor maior. O resumo da alteração é o aumento do valor repassado por equipe, um reajuste após 12 anos sem aumento nos valores de custeio para as equipes, então, o ajuste do valor da equipe de consultório na rua, modalidade 1, 2 e 3, e inclusão do recurso de implantação. Então, tem também o alinhamento com os componentes, inclusão do componente de qualidade para a equipe de consultório na rua e APP, e inclusão do incentivo adicional mensal do componente de qualidade. Aqui, só para vocês terem noção, então, essas equipes recebem o custeio fixo mensal, tem um componente vínculo, equipe de saúde da família em ribeirinha, equipe consultório na rua e APP não faz sentido ter esse componente, e o componente de qualidade que vai para todas as equipes. Aqui, para vocês verem como que era o valor anterior à portaria de agosto e como está agora. Então, a gente tem um aumento de 61%, por exemplo, na equipe de saúde da família ribeirinha. Nas demais modalidades, a gente tem um valor de um percentual de aumento de pelo menos 13%. E esse valor anual, ele passa a variar, por exemplo, a equipe de atenção primária prisional ampliada, R$550 mil. Aqui dá para ver o valor de aumento de esse valor de aumento é mensal, tá? De cada uma das modalidades. Aqui o valor de implantação, então, todas as equipes de consultório na rua e prisional não tinham valor de implantação, e agora todas passam a ter o valor de implantação, é um recurso de custeio, e é um movimento importante, porque a gente sabe que no momento em que o gestor está implantando uma nova equipe, ele tem muito mais gasto. Então, é um incentivo importante para a implantação. Aqui, até agora, a gente falou de recurso de custeio, agora eu entro nos recursos de investimento. Então, o PAC é a retomada dos investimentos nas UBSs, ao todo, nas duas etapas, etapa 24 e 25. Aqui a gente está olhando só para a Secretaria de Atenção Primária. No Ministério da Saúde também tem o kit telesaúde e em demais ministérios tem mais coisas com o PAC também. Então, são 2.600 construções de UBS. Na primeira etapa foram 1.800, agora são 800. 800 unidades odontológicas móveis, a primeira etapa foram 400 e agora 400. E a entrega de 10 mil combos de equipamentos, totalizando 180 mil combos de equipamentos. Aqui, 180 mil equipamentos, desculpa, são 10 mil combos. Então, aqui a gente tem os 18 equipamentos que compõem esse combo, está no processo de licitação.
A entrega desses equipamentos será feita pelo Ministério da Saúde e busca fortalecer a capacidade das UBS de realizar diagnósticos mais precisos e oferecer tratamentos eficazes, promovendo a melhoria da qualidade no atendimento e o acesso ágil a serviços essenciais para a população. Então, a gente tem 5.126 municípios contemplados, então, todos os municípios que pediram e estavam tudo certinho com o pedido, eles receberam pelo menos um combo. Então, é muito legal, a gente está fazendo um movimento de vários seminários nos estados, então você vê um município que está com uma equipe multiprofissional, que vai receber o combo, então é muito importante esse movimento, e esse combo ele foi fruto dos dados do censo. Então, os dados do censo foram essenciais para a construção dessa proposta de entrega de equipamentos. Então, o combo de equipamentos é um impacto direto no cuidado, mais exames e procedimentos feitos na APS, então uma APS mais estruturada e resolutiva, e ele tem relação com o telediagnóstico do Agora Tem Especialista, redução de filas, ampliação das atividades multiprofissionais, encaminhamentos qualificados, maior resolutividade e eficiência e integração da rede de saúde. Então, o propósito estratégico dos investimentos na APS é fortalecer a capacidade instalada da APS em integração com a rede, induzir a correção das desigualdades na distribuição de recursos, inovar práticas, procedimentos e saberes no cotidiano, assegurar serviços alinhados às necessidades da população e incorporar tecnologias em saúde como ferramentas transformadoras do cuidado. Isso superar a lógica centrada na oferta e na receita, priorizando as reais necessidades dos territórios e da população. E aprimorar a estratégia SUS APS e fortalecer o uso do telesaúde. Aqui, desculpa, eu trouxe um vídeo, deixa eu passar aqui, do próprio ministro falando. Não dá para ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir ou não? Não, não. Ixi. Será que eu estou conseguindo ouvir? Será que está aplicando só para mim? Bom, eu vou passar a apresentação, mas aqui é uma fala do ministro, que ele está falando sobre a APS como centro de produção da vida. Então, ele fala muito sobre esse movimento pós-pandêmico, né? Então, essa reconstrução a partir da atenção primária, nesse centro mesmo de produção da vida e cuidado em saúde. É uma pena que vocês não estão conseguindo ver. Vou ver se eu consigo passar aqui pelo chat, tá? Aqui estão os materiais de apoio. Então, aqui a gente tem alguns materiais que são mais voltados para os gestores, mas tem alguns materiais interessantes para dar uma olhada, tem manual da APS. E era isso, minha fala. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Muito bom. Acho que agora vão surgir questões, né? Acho que as pessoas já estão levantando aqui as mãos. A gente já pode fazer uma rodada, Lígia? Certamente. Quem levantou a mão aqui? Estava só aplaudindo mesmo. Estava aplaudindo. Foi. Não, alguém já levantou aqui, é o tempo que os outros seguem. Eu queria fazer só o comentário enquanto eles vão levantando a mão para... foi excelente, Gabriela, esse panorama que você deu, que é um pouco a política nacional de atenção básica nas últimas décadas, né? E também das mudanças no financiamento, né? Mostrando questões que eu acho que são fundamentais, que é essa questão do novo pagamento fixo por equipes de saúde da família maiores do que as equipes de AP. Há uma certa indução para a redução do número de pessoas por equipe, embora isso não se realize automaticamente, eu diria, né? Acho
a retomada, então, das equipes multiprofissionais, os NASFs agora como equipes multiprofissionais, um movimento que ainda não se completou plenamente, mas que avança, e o outro aspecto também que é a questão do incentivo das equipes de saúde bucal, que tiveram o financiamento, que teve um financiamento ampliado e que teve um certo período e uma certa estagnação da habilitação de novas equipes em saúde bucal durante alguns anos aí no governo anterior, então que agora também foi retomado, né? Esse é um aspecto muito importante do nosso modelo assistencial em atenção primária, que mesmo em países com sistemas nacionais de saúde europeus, da Europa Ocidental, não contemplam a saúde bucal tão desenvolvida, né? Eu acho que são questões importantes. A gente também, claro, fica muito contente, né, Pet, de como os resultados do censo já passaram a orientar algumas políticas, né, especialmente essa que você mostra aqui no final, da compra de equipamentos para aumentar a resolutividade do cuidado nas unidades básicas de saúde, também associado com a questão do telediagnóstico, né? Eu não me canso nunca em falar que para novos equipamentos, principalmente esses equipamentos digitais, precisa ter uma formação específica para o uso, além da articulação com a coisa do telediagnóstico, né? Para não ficar um equipamento, por vezes, desperdiçado, né? Então, acho que ter uma política de formação aí, ó, é também importante. Uma coisa que você pode depois comentar é em qual estágio da implementação dessa nova forma de financiamento e quando que pensa que isso vai se realizar, se completar a implementação como um todo, né? Que tem uns períodos de transição, durante esse ano não vão ter perdas, já vão ficar no novo nível. Acho que outro aspecto que você fala aqui fundamental, que eu acho que a gente, ainda que tenha comentamos hoje de manhã a questão das restrições do arcabouço fiscal e das políticas de austeridade que permanece, né? Mas você mostra que claramente um aumento dos recursos para a atenção primária à saúde, também vinculados a essa nova modalidade de financiamento. Porque a gente aprendeu com o Previne, uma das coisas que ficou bem clara é que não dá para mudar o sistema de financiamento se você não tiver recursos adicionais, porque faz com que você tenha, se você vai redistribuir uma certa quantidade, você vai ter perdas muito importantes para uma parte dos municípios, como ficou evidente lá com as questões do Previne, né? Então, acho que isso é um aspecto também, um aspecto fundamental. Então, tem um aporte de recursos novos que sustentam essa nova modalidade de financiamento. Assim, só para ter os comentários. Eu vou sair, Adriano, te agradeço muito, Gabriela, também achei ótimo você fazer uma síntese dos resultados do censo, a gente vai poder trabalhar com mais ênfase, mas eu diria todo mundo já pode baixar o caderno, o sumário executivo, né, que tenha os principais resultados para o país e para as grandes regiões, que acho que é muito interessante. Os gestores estaduais e os gestores municipais, eles já têm acesso por um código, por uma senha do e-gestor municipal ou gestor estadual, um acesso aos resultados do seu município, né? Então, para quem tem um conjunto grande de unidades, ou, sei lá, médio já, tá bom, pode ter um panorama importante da situação das suas unidades básicas de saúde com os resultados do censo. Bom, eu vou me despedir de vocês, agradecer muito pela a nossa aula hoje de manhã, acho que deu uma boa interlocução, e nos vemos depois pessoalmente. Tá ótimo, obrigada, Lígia. É sempre bom ter você e a Pet como parceiros. Então, o processo do censo, com certeza, foi um projeto que surgiu, né? Uma ideia que surgiu muito parceria e continuamos caminhando juntas. Logo estaremos juntas de novo, né? Então, muito obrigada por toda a parceria e pela colocação. Só duas coisas que você trouxe. Em relação às pessoas por equipe, a gente entende que esse movimento, né, não é de uma hora para outra, né?
Adriano, você me permite, eu já vou dialogando, tá? Ele não é de uma hora para outra, mas o que a gente está vendo das análises é que esse número ele já está ficando mais próximo do recomendável. Então, muitas equipes já estão fazendo esse processo de reorganização, e quando vamos para os territórios, os gestores municipais eles estão dando esse feedback e os dados eles estão confirmando isso, que já está tendo um movimento das equipes de fazer essa mudança. Sobre o estágio da implantação, a gente está no período de transição, mas a ideia é que a partir do ano que vem a gente já comece a verificar o alcance das equipes nos dois componentes e assim aferir e classificar elas de regular até ótimo. Tá? E a ideia é que comece em janeiro. Gente, a aula continua aqui com Gabriela e vocês, só Lígia que vai precisar se ausentar. Lígia, obrigado, um beijo para você, viu? Tchau, Lígia. Tchau, queridos, beijos. Agora, Viviane, acho que pode deixar Gabriel, né, e Viviane que levantaram, depois eu pergunto também. Tá bom, Beth. Vamos lá. Pessoal, vocês me ouvem bem aí? É porque a internet aqui tá meio... Tá. Sim, a sua imagem está travada, mas a gente te escuta bem. Ótimo. Gabriela, obrigado pela aula. Eu sou médico de família, trabalhador da APS. Eu trabalho aqui em Guanambi, na Bahia. E, na verdade, eu tenho algumas dúvidas assim. Eu acho que vão de encontro um pouquinho com a minha realidade aqui, até para tirar dúvidas com você, assim. A primeira, eu acho que eu não sei se eu entendi bem, mas é algo que tem até me movido um pouco agora, mas qual que seria a ideia agora, Gabriela, dessa melhor integração com as redes, né? Eu pergunto isso porque, assim, eu até conversei esses dias com o professor Adriano, porque aqui, e eu acho que na maioria de nós trabalhadores da APS, a gente tem uma certa dificuldade de comunicação entre as redes. Eu digo assim, principalmente a APS, enfim, rede de atenção psicossocial, para onde o nosso paciente vai, quando ele volta, o que foi feito. Então, o que tem se pensado para isso, assim, dentro do financiamento, né? Uma outra coisa é sobre o componente vínculo e acompanhamento, que daí você falou dos valores, né, que seriam repassados. No caso, Gabriela, assim, essa dúvida me surgiu, porque tem aqueles valores a depender da nota, né, se é ótimo, bom. Esse valor, ele é exclusivamente para a equipe da APS, ou esse valor ele pode ser, como é que eu posso perguntar isso? Ele pode ser distribuído de acordo com o que o gestor acha mais necessário. Eu estou perguntando isso porque eu não sei até que ponto esse valor, não é que seja punitivo, né? Do tipo assim, por exemplo, minha unidade de saúde aqui, digamos que tenha 5.000 pessoas cadastradas. Então, automaticamente, a minha nota nunca pode ser ótima, né? Vai ser no máximo ali bom. Só que, nesse caso, o que faria de mobilizar o gestor para que ele entendesse que é necessário de diminuir o número de pessoas cadastradas para daí melhorar, né, assim, o serviço, tanto tirar a sobrecarga da equipe, mas melhorar o serviço para os nossos usuários. E só uma questão sobre o censo, assim, dentro dos dados do censo, foi colocado assim, sobre o retorno, né, que a APS assim, não fornece um retorno, existe um problema de retorno desses pacientes. Mas eu não sei se dentro dessa pergunta foi interrogado sobre um viés aí, principalmente assim, para nós que trabalhamos no interior, assim, que é uma dificuldade até de marcar um retorno quando a gente também não tem, às vezes, por exemplo, exames que a gente pede, mas a gente não tem uma perspectiva de quando esses exames vão ser feitos, porque o paciente ele demora... Isso é uma realidade minha, inclusive, aqui, tá, Gabriela? Assim, exames básicos, do tipo hemograma, hemoglobina glicada, eu não consigo ter uma perspectiva de quando esse exame vai ser feito. E o paciente que eu atendo aqui, ele realmente não consegue ter também uma perspectiva de quando ele vai poder fazer isso, porque via particular ele não consegue pelo SUS e que ele aguarda a fila que é imensa. Enfim. Mas, enfim, só agradecer por essa aula, assim, que adorei, muito obrigado, e são só essas dúvidas aí. São só essas, Gabriel, tá tranquilo, então. Tô brincando. Boa tarde, Gabriel, é um prazer estar aqui com você, obrigado pelas dúvidas.
Vou começar pela melhor integração da rede, né? Como a Lígia falou um pouquinho, os dados do censo, neste momento, eles estão servindo como norteadores para pensar as políticas da Secretaria e do Ministério da Saúde como um todo, né? O mais especialista, ele tem vários movimentos para fazer essa integração e pensar nessa reorganização do território e essa maior integração com a atenção primária. Por exemplo, quem já mexeu com o Sisvan, que sabe que é um sistema super complexo, vamos dizer assim, tem um movimento para ele ser incorporado dentro do SUS APS, por exemplo. Então, são vários movimentos que estão sendo feitos para melhorar a questão dos sistemas de informações. Hoje, dentro do Mais Especialista, tem o movimento direto sobre isso, mas dentro do financiamento da atenção primária, não tem hoje nada que está falando diretamente dessa integração com outro nível de especialidade, tá? Então, só para deixar claro, mas tem esse movimento de pensar nas políticas e nos sistemas de informação da secretaria para fazer essa maior integração, porque a gente sabe como que é importante, né? E isso volta um pouco, vou misturar com a última pergunta que você fez, que foi com a questão da fragilidade da rede. Isso mostra. Acho que o censo é muito isso, né? Ele não quer punir e nem fazer uma classificação dos municípios. Olha, esse médico, Gabriel, que está lá na UBS, não marca o retorno dos seus pacientes. Tipo, não quer punir isso, mas entender por que ele não marca. Então agora a gente está entendendo. Os médicos não estão marcando, os profissionais, eles não estão marcando porque eles dependem disso. Os pacientes, eles têm que fazer exame por fora. Eles têm que ir lá tirar do próprio bolso esse exame. Então, esses são vários movimentos que a gente tem que parar, olhar e pensar nas nossas políticas públicas, né? Isso, para mim, essa questão do exame, ela mostra claramente como a gente tem uma fragilidade gigantesca dentro da rede, né? Então, se um simples hemograma é assim, imagina se fosse para fazer um exame que ia ver um câncer de mama, um câncer de colo de útero. Então, isso é uma discussão que a gente tem que muito fazer. Por que esse resultado está assim? Eu acho que o que você trouxe é bem legal, é uma coisa importante da gente pensar, mas também questionar, né? Todos os casos são por isso. Eu, por exemplo, vou numa UBS aqui do DF, que não marca de jeito nenhum. Não marco. Não tem agenda, você tem que inventar o dia do mês. Então, pensa, separar toda a sua rotina para ir lá no dia tal, para fazer o exame, você chega às 6h30, todo mundo trabalha. Muitas pessoas falam, eu não vou. A hora que eu tiver com algo grave, eu vou lá que eu sei que eu vou ter que ser atendido. Então, isso mostra também o que a gente tem que pensar, pensando em saúde pública, aqui vocês, todos de saúde coletiva, né? Como que a gente faz esse movimento? De olhar para o dado, questionar, entender de onde que está vindo esse problema, e que política que a gente pode colocar nesse lugar. Então, considerando que os dados do censo estão sendo disponibilizados agora, eles estão sendo usados agora, como que isso também vai ser um indutor de políticas que vão olhar para esses pontos. Então, por exemplo, agora tem a distribuição desses 10 equipamentos que eu mostrei para vocês, mas pode ser que mais para frente a gente pense, por exemplo, num POC. Então, para fazer exames, por exemplo, esse que você trouxe, dentro da própria IBS, então não vai ter mais esse problema. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente trazer. Não estou te enrolando não, viu? Mas é mais trazendo a discussão aqui. Relacionado ao vínculo e acompanhamento, uma questão importante de trazer todo o recurso que é repassado, ele vai direto para o Fundo Municipal de Saúde. O que isso significa? Que o recurso que a gente passa por cada equipe de saúde da família não é um recurso carimbado que fala para o gestor, você tem que usar só com essa equipe de saúde da família, por exemplo, específica. É um recurso que o gestor ele pode fazer o que ele quiser dentro da governabilidade dele e apresentar na prestação de contas dele. Então, esse recurso que é passado, não necessariamente ele tem que ir direto para os profissionais. Então, por exemplo, assim, se um gestor ele está com esse maior número de pessoas, vai ficar lá escrito. Você não foi classificado como ótimo por excesso de pessoas por equipe.
Então, isso já é um sinal, já está mostrando para o gestor, né? Olha, tem uma questão errada, não são os profissionais que estão aqui que não estão fazendo isso, é uma questão de excesso de pessoas. E um ponto importante, que esse modelo acaba passando um pouco despercebido, mas que eu acho que é uma coisa muito importante, é a satisfação do usuário. Então, ele traz para um modelo que vincula a dinheiro a satisfação do usuário. Isso é muito importante, porque a gente tem que valorizar que as pessoas que estão sendo atendidas façam esse movimento. Porque é até engraçado, né? Quando a gente está na PS, as pessoas falam, eu quero ir naquela equipe, porque tem o profissional mais atencioso, tem menos gente, é mais organizada, tem menos pessoas por equipe, e isso vai ficando claro. Então, eu acho que são passinhos de formiguinha nesse caminho para induzir, para que o gestor ele não tenha equipes com muito excesso de pessoas. Não sei se te respondi, Gabriel, mas é um pouco disso. Muito obrigado, Gabriel. Eu sim. Muito obrigado, viu? Viviane, né, e Thalita, gente, só pedir para a gente fazer uma fala mais breve, né, mais objetiva para a Gabriela, para a gente poder depois rodar para todo mundo, né, Adriano, para dar mais tempo. Viviane. Boa tarde, eu vou resumir, agradecer a Gabriela, parabenizar, né, pela explanação, foi muito boa, bem clara. Dizer, né, da esperança que a gente tem de novas portarias estarem surgindo, principalmente colocando, né, a atenção primária à saúde, né, como prioritária no Ministério da Saúde. Então, quando a gente vê incentivos financeiros, isso dá para o gestor, né, esse acalento, né, quando eu vejo essa questão da teto máximo, definindo o teto máximo de pessoas por equipe, essa possibilidade de ampliação de equipes, eu acho que isso é um indicador muito importante, né, porque hoje o que a gente mais tem são equipes de saúde da família com um número, né, de pessoas excedentes, né. Mas a minha pergunta, Gabriela, você falando do censo, eu queria saber se esse censo, os resultados do censo, eles já mediaram, né, as emendas parlamentares agora de 2025, porque eu assessorei alguns municípios aqui no cadastro das emendas parlamentares e vi que muitas, né, para os municípios de pequeno porte, elas já haviam destinadas para o custeio, né, da atenção como incremento do PAB, né, fixo, como incremento do piso da atenção primária, e que a maioria dos gestores, eles queriam para contratação de especialistas. Como já veio definido do Ministério, eu achei isso muito bom para a atenção primária, porque se fosse de aplicação livre, com certeza, pelo menos alguns gestores, eles iriam colocar na atenção especializada, na contratação, né, de especialistas. Então, ficou como custeio, né, ali da atenção primária. Então, eu queria saber se as emendas parlamentares de agora, de 2025, já foram baseadas no levantamento desse censo. Boa tarde. Ô, Gabriela. Um prazer. Rapidinho, só um instante. É porque a minha pergunta tinha a ver justamente com o que Vivi está falando. Não sei se acaba sendo um complemento, e aí você consegue falar de uma vez só, né, a respeito desse tema, porque é justamente no ponto da emenda. Te parabenizar primeiramente pela apresentação. Muito linda de ver, viu, inclusive, que é a parte do visual, da estética, é importantíssima, né? Então, muito obrigada pela apresentação, pela explanação. Uma das coisas que eu tinha pensado aqui, acabou que Lígia comentou, que é justamente essa questão de equipes, né, da quantidade de pessoas por equipe, a gente sabe dessa problemática que Vivi também abordou, mas, além do que Viviane tem perguntado, né, a respeito da emenda, eu não sei se é polêmico, né, trazer essa temática de emendas parlamentares, eu não sei o que você pode trazer para a gente aí nesse sentido, mas eu tomei um susto da emenda parlamentar ela vir dentro da sua fala, já fazendo parte realmente, né, do arcabouço aí do financiamento da atenção primária. A gente, em reunião de projeto de pesquisa, a gente debateu essa temática com um artigo que veio falando a respeito, né, da problemática mesmo, né, da questão da interferência das emendas parlamentares dentro do financiamento da APS, principalmente pela falta do controle social sobre a conferência mesmo, né, a parte de fiscalização desse custo, desse gasto, desse financiamento, desse custeio, desse repasse. E como o Vivi está falando, às vezes o gestor
quer utilizar desse recurso da forma como ele bem entende, com as suas articulações com deputados, com quem quer que seja que está mediando essa emenda. Então, além dessa pergunta de Vivi, eu queria que você complementasse com esse debate a respeito da participação das emendas parlamentares oficialmente dentro do financiamento da PS. Achei tranquila a pergunta. É um tema tranquilo. Não, brincadeira, mas hoje de manhã, inclusive, eu estava ouvindo um podcast exatamente sobre isso, que falou sobre o projeto que está em tramitação dentro da Câmara e tinha muita relação com essa questão da emenda parlamentar. Hoje a gente tem uma discussão que a emenda está dada, né? Ela está aqui, ela faz parte do orçamento e como a gente pode fazer com que o gestor faça um bom uso dela e que ela seja direcionada para o que a gente quer, que é oferta de saúde dentro do município. O ministro Flávio Dino, ele fez um movimento que é muito importante, que foi essa questão da rastreabilidade da emenda parlamentar, que eu acho que isso é uma coisa inegociável, né? A transparência pública, é um movimento público pela transparência, tanto é que esse ano, no processo de análise de emenda, foi colocado as 5 prioridades, era doença crônica, navegação do cuidado, saúde da mulher, tinha mais 2, que eu não vou lembrar agora, mas eu lembrando. Então, esse movimento, como a gente faz a indução, porque como a gente viu, esse orçamento está aí, o que a gente vê nas discussões públicas é que cada vez mais essa emenda tem força e o Congresso tem força também. Então, como que a gente pode fazer essa indução? É um tema muito complexo, essa questão que a Viviane trouxe também que era se os dados do censo, né, foi utilizado o dado do censo para fazer esse movimento, não foi, mas eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar. Esse ano foi utilizado o processo de prioridades do governo federal, pensando em áreas estratégicas, vacinação, se não me engano, doenças crônicas, acho que eram as 5. Mas eu acho que essa é uma discussão que uma turma de saúde coletiva tem que estar sempre fazendo ela. É uma discussão que a gente faz cotidianamente. Eu acho que uma discussão como sociedade a gente tem que fazer, né? Eu lembro uma vez que eu vi um estudo que olhava para a distribuição de caixas d'água através de emenda parlamentar, e às vezes a caixa d'água ia para lugar que nunca teve falta de água. Então, assim, como que a gente pode fazer esse movimento como sociedade, muito mais do que aqui como profissional, né, mas como sociedade no fortalecimento e na discussão sobre emenda parlamentar. Beth? Eu acho que tem alguém antes de mim, não tem não, Adriano? Adriele tinha levantado a mão. Isso. Foi aqui, saiu aqui, uma eu levantei antes. Boa tarde, Gabriela, parabéns pela apresentação. Eu fico muito feliz quando a gente pensa em atenção primária, a gente sempre fala, né, do subfinanciamento, e quando a gente percebe, né, que teve reajustes em alguns locais bem expressivos, a gente tem até um ponto de esperança, né, para melhoras na qualidade desse serviço. Eu queria perguntar em relação a se tem expectativa assim, de monitoramento de indicadores, né, de como vai ser monitorado esse uso, né, desse dinheiro que vai chegar mais. E você trouxe, né, a questão da equidade, o vínculo e a qualidade. E se dentro dessa qualidade que você trouxe os indicadores, é a forma que vai ser monitorado essas atividades que vão ser realizadas ou não. Não sei se eu fui clara. Foi sim. Obrigada, Driele, né? Obrigada a você. Hoje, como que funciona o monitoramento do que é transferido pelo Ministério da Saúde? Cada município, ele tem o RAG, né, que é o Relatório Anual de Gestão, e ele faz toda a declaração de tudo que ele fez com o recurso nesse instrumento. Então, hoje, o processo de monitoramento, ele é muito olhado pelos tribunais de contas dos estados,
O TCU olha mais para o da União, mas o dos estados olha muito para esse recurso e o que está sendo feito. O monitoramento dos indicadores, ele é para pagamento. Então, a gente vai monitorar o que está sendo feito para considerar. Essa equipe, ela está bom, regular, ótima, e fazer a transferência. Se esse recurso ele está sendo utilizado, por exemplo, assim, ele foi bem no componente de saúde da mulher. Então, se esse recurso que está sendo passado vai ser utilizado para alguma ação de saúde da mulher ou não, o Ministério da Saúde não acompanha, mas é o monitoramento das ações em geral, indução do cuidado, pensando na transferência de recursos. Ficou claro? Sim, obrigada. Mas eu acho que é isso, né? Só complementando, esse movimento de transparência, por exemplo, assim, hoje, dentro do portal do Fundo Nacional de Saúde, a gente tem todas as transferências que acontecem para cada município. Então, aparece lá, saúde bucal, tantos mil, só que esses são processos que teria que dar mais transparência, né? Não é todas as pessoas que conhecem esses instrumentos para entender. Olha, tá chegando 1 milhão por mês para minhas equipes de saúde da família. Eu vou lá na UBS, não tem glicosímetro. Eu vou lá na UBS, não tem seringa. Então, esse movimento é importante e a gente tem que pensar assim. E eu acho que a gente sempre pode melhorar na transparência. Pronto. Agora acho que sou eu, né, Adriano? Primeiro, assim, agradecer muito, né, Gabriela, pela sua exposição clara e queria... E acho interessante você ter resgatado um certo histórico, gente. A gente está aqui numa turma de saúde coletiva. Eu também tenho várias dúvidas instrumentais, porque como eu sou professora da graduação em disciplinas de campo, eu já estou vendo um pouco como que isso está operando na prática, assim como várias pessoas aqui que atuam, né? Então, você começa a ver as gestões que isso chegou mais, porque já está capacitando as equipes nessa perspectiva, já está preocupada com a qualificação dos cadastros, outras que você chega e pergunta, eles não estão ainda nem muito inteirados, né? Então, esse é um processo do Ministério que, para ser operacionalizado, depende das gestões locais, municipais, porque não é lá do Ministério que isso vai chegar ali, que a equipe vai compreender e tudo. Então, assim, além dessa, que eu vou deixar por último, de uma dúvida, queria chamar a atenção, assim, gente, financiamento não é passagem, não é pagamento, né? Não é repasse de dinheiro. O que está em jogo, o que está em discussão aqui é o quanto que, além, claro, do recurso financeiro, que paga os profissionais, etc., os equipamentos mais do que necessários, é uma certa, assim, que esse modelo vai poder induzir em relação a mudanças no modelo assistencial. Porque eu acho que a gente, quem é mais antigo, o Saúde da Família, ele lá, fez 30 anos, ano passado, é de 94, mas ele só cresce a partir da criação do PAB variável, que foi ali que começou, de fato, a ter volume a partir dos anos 2000, que é quando você observa aquele aumento muito diferenciado no Brasil, com os municípios que não tinham rede, como na região Nordeste, tendo ali uma expansão muito mais acelerada do que outros. Então, assim, essa criação do PAB variável lá nos anos 90, isso teve um poder de induzir e de fazer com que o Saúde da Família se tornasse o modelo prioritário, né? O modelo mais importante de atenção primária. Aí a gente tem movimentos de inflexão nessa jornada, que é uma primeira, né, para quem já é mais antigo, desde os anos 2000, gente, não tinha um discurso contra a estratégia saúde da família. Os municípios queriam implantar, tinham as dificuldades, sempre presentes, de fixar médico, isso sim, mas era um impulso, assim, um movimento também com um apoio muito grande dos gestores, muitos dos quais viram a atenção básica nascer a partir da possibilidade de ter um recurso financeiro. Então, teve um poder de indução muito grande. E aí a gente tem vários movimentos, eu acho que a gente foi num movimento de incentivos complementares, como foi o PEMAC, como foi o próprio Mais Médicos, como foi o Requalifica, e
e a gente tem ali um ponto de inflexão que não é a PNAB necessariamente, ela culmina com a PNAB e depois o Previne, mas num movimento também político muito diferenciado, onde assim, as impossibilidades também de resolver problemas, como principalmente a questão da fixação profissional, de garantir o vínculo, né, de fazer a atenção primária operar na prática, também começaram a pressionar para que a PNAB flexibilizasse a carga horária, para ter médico de 20. Isso tudo vai condicionando uma outra forma de modelo. E aí, mais do que a PNAB, depois o Previne, que aí realmente com aqueles indicadores sintéticos condicionam ali um certo modelo de atenção primária que a gente não pode esquecer, com apoio, né? Com apoio das gestões municipais, muitas, que pressionaram. O NASF, ele não desaparece só porque o governo federal, não, tinha todo um movimento que questionava ali o próprio papel, se era um recurso que valesse a pena. Então, assim, é neste mesmo contexto que eu acho que a gente está vendo politicamente, que embora tenha mudado o governo federal, a gente tem uma coalizão aí de forças bastante difíceis, que certamente vão ali trabalhar, né, são as forças da onde a política de fato vai ser implementada. Então, isso nada, gente, claro que o papel do gestor federal, não estou falando nada contra nada, mas só para a gente analisar, assim, politicamente, os enfrentamentos e como este processo vai ser. E ainda falando do papel, né, das agendas políticas, a gente já está aí em 2 anos e meio do governo e foram todas assim, condições, negociações tripartites até que este financiamento, este modelo, pudesse, de alguma forma, estar aí em curso. O Previne, para quem acompanhou, gente, foi um processo assim, com uma celeridade gigante, né? Entre a formulação e a discussão e a aprovação na tripartite, foi assim, ficou todo mundo para ver como que essas tensões, né, para a gente pensar todo esse aporte de recursos, tudo isso, né, ali diz respeito de uma certa conformação política que vai também moldando os modelos. E aí, Gabriela sabe muito melhor do que eu, porque tem acompanhado todo esse processo de negociação, até no próprio governo, né, até agora com isso já em discussão, muitas, né, gestões defendiam assim, um Previne, não, é bom, não foi ruim, não, foi bom. E você imagina, a gente sabe que o modelo de financiamento ele tem um caráter indutor de modelo, né? A própria avaliação de desempenho, essa já era uma discussão. Isso eu vi no campo agora, recente. Nossa, a equipe já fazia muito mais, algumas equipes, muito mais do que aquilo que está lá colocado nos componentes de qualidade e indução. Será que agora elas vão focar só nesses componentes e, por vezes, até deixar de priorizar outras práticas que não entram? Esse não é um problema do Brasil, é um problema de todo tipo de mecanismo de avaliação de desempenho, porque você coloca o foco, digamos, naquele tipo de prática, né? Então, é só para dizer, assim, que eu já olhei eu acho que vai ser um grande salto, né? A gente conseguir fazer essa transição do Previne, daquele SET para esse modelo que tem um conjunto. Gabriela falou que exigiria uma conversa só sobre ele. Assim, isso a gente pode até pensar, né, Adriano, no seminário, porque cada um daqueles blocos que estão lá de saúde da mulher, de saúde da criança, dá uma discussão, assim, que a gente poderia fazer, por exemplo, no seminário. Isso atende, não atende? Há uma atenção à mulher mais integral? O que poderia, o que não pode faltar? Porque não é porque não tem o financiamento que aquela prática vai deixar de existir, né? Então, eu acho que tem, assim, um conjunto muito denso de coisas para além desses recursos que estão aí envolvidos, né? Quando você faz uma mudança,
a duras penas, a duros custos de negociação política para que esses indicadores pudessem estar aí hoje, né? E aí, Gabriela, um componente que eu continuo aí, uma pergunta com muita dúvida ainda, mas pode ser talvez uma questão minha, é no componente 2, do vínculo e do acompanhamento, porque me pareceu que a determinação do poste com o número de pessoas por equipe, quais são, entendeu? Eu ainda não consigo visualizar, por exemplo, como fica a questão da satisfação do usuário nesse componente, né? Mas pode ser porque eu não me apropriei ainda totalmente, mas como que está ou se essa barra, digamos, da número de pessoas, né, excessivo, ultrapassando, ele barra o componente vínculo, a pessoa, ou ele já é um indicativo assim, nem se ela estiver alcançando a qualidade de indução, ela já está barrada, e fiquei um pouco na dúvida de como seria como que vai ser feito isso, como que vai ser medido, operacionalizado esse componente da satisfação do usuário, né? Que está ali, como que isso vai entrar. Tá ótimo, obrigada, Beth. Eu acho que a sua fala é muito importante, porque às vezes a gente vai discutir financiamento e fica parecendo que a gente está só falando sobre o dinheiro, né? E não é sobre isso. Eu acho que esse movimento político é muito importante. Cada movimento que a gente faz... vou trazer o caso, por exemplo, da indução de número de pessoas por equipe. O modelo anterior, ele induzia que fosse cadastrado, né? Vou trazer só um exemplo para a gente discutir um pouco, mas teve um município, uma capital município que virou e falou assim, olha, eu já cadastrei todo mundo, eu não vou colocar mais nenhuma equipe, porque se eu colocar mais alguma equipe, o Ministério não vai me pagar nada, porque eu já estou com todo mundo cadastrado. E quando muda o modelo, esse município falou assim, pois eu já vou pedir logo 100 equipes. Pensa bem, 100 equipes, se a gente jogar para 3.000 pessoas, qual que é esse movimento, né? São 100 equipes a mais no território, fazendo total diferença, fazendo esse movimento, capacitação, gerando emprego. Olha o movimento, né? Então, assim, a gente fala sobre o modelo, mas é tudo isso. Ele movimenta os trabalhadores, ele movimenta os gestores, ele traz uma cultura, não tem como. E esse outro detalhe da pactuação, foi mais de um ano de pactuação, 1000 conversas com especialistas, mas tem que entender que tudo que sai do Ministério da Saúde é tripartite. Então, passa pelo CONAS, CONASEMS. Então, todo esse movimento não é simples, até a aplicação do censo, né? Passou muito pelo CONAS, CONASEMS. Então, todo esse movimento, como a discussão, olha, por exemplo, um dos indicadores, a gente preconiza que a visita ao recém-nascido tem que ser até o 7º dia de vida. E considerando o que a gente tinha de resultado e a pactuação com as CONASEMS ficou até o 30º dia, até o dia 30, né? 30º dia de vida. Então, olha como isso faz movimento, né? O preconizado é isso, mas o que é pactuado é isso. Então, é muito importante, eu sempre avalio, e é muito clichê, né? Mas a educação, essa discussão, ela é importante para pensar exatamente isso, né? Como a gente faz esse movimento para olhar uma coisa, criticar e entender que por trás do processo daquela portaria, por exemplo, tem muita pactuação e que a gente precisa de pessoas que pensem como a gente, que defendem a saúde pública, que estão ali querendo que o SUS seja fortalecido e não desmantelado e não virado um sistema privado, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente tem que discutir bastante. Sobre o componente 2, eu vou pedir para eu transmitir de novo, só para a gente discutir, porque ele gera essa dúvida mesmo. Então, são duas coisas diferentes. Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. Tá. Uma coisa é a questão do limite máximo de pessoas por equipe. Então, o limite máximo de pessoas por equipe,
O que significa? Ele vai olhar para a faixa populacional e, independente se a equipe fez tudo certo, por exemplo, ela alcançou tudo, ela fez os cadastros direito, ela acompanhou, vinculou, fez tudo certinho. E ela poderia ser classificada como ótima. Só que ela tem mais pessoas do que o limite aqui, ela vai ser boa. E por que é isso? Ah, não, mas ela tinha que ser classificada como ótima. Sim, ela teria, segundo a classificação, mas o modelo está induzindo. Você não pode ter mais pessoas do que o limite máximo. Então, esse é um processo. Ele difere do processo de construção, avaliação do componente. Aqui a gente vai fazer uma regra crua. Ah, tem mais pessoas do que o limite máximo, você nunca vai ser ótimo. Então, esse é um ponto. Para o cálculo... Gabriela, deixa eu só perguntar. Pode falar. Então, ela vai ser boa o suficiente regular neste componente? Ou no total? Não, só neste componente. Ok. Só neste, porque também é uma questão de pactuação. A pactuação foi assim, ó. Pô, a equipe tá lá, tá sobrecarregada, e mesmo assim tá sendo boa, a gente não pode... Boa no componente de qualidade, por exemplo, assim... No cuidado da gestante, ela não pode ser penalizada 2 vezes, né? Então, foi um movimento de pactuação também. Então, nesse componente só que ela vai ser, no máximo, bom. Tá? Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Estamos. E aqui, quando a gente vai, como é calculado? Então, o cálculo dele, ele vai olhar por esse movimento. A dimensão cadastro, que vai olhar a qualificação das informações. Então, o cadastro individual e cadastro domiciliar e territorial. Então, ele vai olhar para todas as pessoas que estão vinculadas na SVAP. O que isso significa? Por exemplo, assim, uma equipe que tem aqui, ó, que era para ter no máximo 3.000 pessoas. Ela vai olhar 2.800 pessoas ela tem nessa equipe. Então, no cadastro, ele vai olhar o cadastro individual de 2.800 pessoas. Dessas 2.800 pessoas, ele vai ter a dimensão acompanhamento, que ele vai olhar nos últimos 12 meses, quem que ele acompanhou, quais foram o atendimento dessa população nesses últimos 12 meses. Tudo olhando para a população que está, de fato, cadastrada. Ficou claro? Ou não? Sim. Então, esse é o outro componente, né, que é, além do cadastro não ultrapassar aquelas 3.000, dependendo, né, ele ainda tem esses outros para aquelas pessoas, para ver se as pessoas de fato são cadastradas e são acompanhadas. É que, na verdade, seria o contrário. Primeiro, a gente faz o cálculo e vê se a equipe está fazendo tudo que a gente está pedindo. Tanto na dimensão cadastro, quanto na dimensão acompanhamento. Então, a gente olha, está acompanhando, fez visita. Tem um que é mais completinho, eu não quis trazer para não entrar no cálculo, mas quando eu for mandar o PDF, eu coloco ele. Então, a gente vai ver o detalhe do componente vínculo e acompanhamento territorial. Depois que a gente faz todo esse movimento e faz o cálculo, aí a gente vai fazer assim, ó. Bom, todas as equipes. Ó, tem 1.000 equipes classificadas como ótima, 1.000 equipes classificadas como bom, 500 como ótimo. Enfim, a gente faz a classificação das equipes. A gente vai falar assim, beleza, essas 1.000 equipes que estão classificadas como ótima, tem alguma que está acima do cadastro? Ah, tem 50% estão acima do cadastro. Então, essas equipes a gente não vai pagar como ótimo, porque não era para elas estarem acima do ótimo, do cadastro. Entendi. Fez sentido? Sim. Ficou mais claro? Sim, e aí tem esse componente, vou só a última coisa, desse satisfação do usuário. Isso é o que como é feito, como é calculado, como é visto, né? Então, hoje ele está vinculado ao meu SUS digital e ele é um NPS. Ele vai ver tanto a questão do que os usuários estão falando sobre aquele atendimento. Mas, nesse momento, então aqui, ó, hoje quando você vai na UBS, depois de um tempo vem no meu SUS digital, olha como foi a sua consulta, avalie ela, faça, enfim, dê a nota, que é esse indicador do NPS. Porém, hoje a gente não vai olhar para qual que é o resultado. Ah, a equipe está mal classificada.
a equipe está sendo classificada como... Muitas pessoas classificaram a equipe negativamente. A gente não vai olhar para isso. A gente vai olhar para as interações. Então, quantas pessoas, daquelas 2.800 pessoas que eu tenho na equipe, fizeram a avaliação? Então, ó, dessas 2.800 pessoas, 1.500 foram no atendimento nos últimos 12 meses. Dessas 1.500, quantas fizeram a avaliação do cuidado recebido? 50%, 20%. Então, o movimento é estimular que as pessoas avaliem o cuidado que elas estão recebendo. E não avaliar se o cuidado que elas estão recebendo é bom ou ruim. Certo. Obrigada, Gabriela. De nada. Agora é Duda, né? Isso. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês me escutam? Sim, boa tarde. Boa tarde, Gabriela e todos. Queria dizer que é um prazer sempre revê-los, Pet, Adriano e todos os colegas também aqui, que eu estou vendo várias pessoas conhecidas da UFBA. Eu fui aluna, né, do mestrado orientando de Adriano, foi um grande prazer, um grande presente na minha vida. Fiz várias pesquisas e trabalho ainda com o Adriano e com o Pet. E, assim, Gabriela, eu queria fazer colocações, queria tentar ser bem breve, né, pelo adiantado horário, e imagino que vi que tem outras pessoas também que querem falar, mas, assim, fiquei pensando muito sobre várias coisas ao longo da sua apresentação, parabéns, foi muito boa, assim, ótima, assim, bem esclarecedora. E eu, particularmente, eu estou fazendo hoje um estudo no doutorado, faço doutorado na Fiocruz do Rio, com a Cristiane Vieira Machado, e aí a gente está estudando o Brasil e o México, né, tentando fazer um pouco um panorama entre os dois países. E eu vejo muitas coisas, assim, tem muitas semelhanças, né, assim, e algumas coisas que Pet pontuou, eu fiquei particularmente, assim, bastante pensativa também sobre com a questão do financiamento com a indução do modelo, porque, por exemplo, no México, a gente teve reformas totalmente equívocas que fizeram também o financiamento, assim como do Previne Brasil, e aí quem induzia a cobertura, a afiliação de pessoas, né, de número de pessoas, e era também um financiamento muito baseado em indicadores, e isso acabou que aprofundou muito as desigualdades, de maneira muito geral, assim, aprofundou muito as desigualdades, e eu fiquei muito pensando nisso, como um financiamento, como indutor de modelo, né, como faz a diferença nisso. E também pensando muito sobre a questão das PECs, né, das emendas parlamentares, na verdade, das emendas parlamentares, porque, assim, isso é uma questão bastante polêmica, né, de maneira geral no sistema, porque, assim, no sistema que se propõe a trazer a equidade, como que a gente pensa nessas emendas parlamentares para que elas realmente possam trazer a equidade que a gente busca nesse sistema, né, e diminuir as desigualdades de maneira geral no país. Então, foram algumas coisas que passaram, assim, fiquei pensando sobre ao longo da sua apresentação. Uma coisa que me deixou bastante feliz também, sobre quando você falou sobre a questão da alimentação das bases, porque eu trabalho no SIDAX, vinculado à Fiocruz Bahia, e lá a gente tem uma grande articulação com o Ministério, né, em relação à questão das bases de dados e tal. E tem, inclusive, um projeto que a gente está sobre a atenção primária, que a gente estuda muito estuda um componente da atenção primária vinculado ao financiamento. E aí, só que a gente está fazendo estudos mais antigos, então a gente tem a questão dos dados do CIOPS e tal, que a gente foi pegar de lá, e a gente vê um pouco também a questão da qualidade desse dado, né, dos registros dos dados. Então, você falou um pouco da questão da alimentação, da preocupação desses registros, né, isso é bastante interessante, acho que bastante... achei isso bastante legal, mas, assim, de maneira geral, eu estava pensando, tinha duas coisas, assim, que eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, assim. A gente tem um contexto político bastante complexo, né, como o Pet falou, e nenhuma política ela é descontextualizada, nenhuma instituição consegue fazer grandes reformas sem um contexto favorável, né, e fiquei pensando muito sobre a questão, assim, duas coisas, um pouco desse financiamento, que talvez não ficaram muito claros para mim, não sei, mas um pouco desse financiamento, com articulação com outras políticas, por exemplo, do Mais Médicos, como que foi pensado, se foi pensado em uma medida, né, de articular essas políticas, da política do financiamento, para além da indução do modelo, como ela está sendo pensada, mas de articular com outros programas. A gente tem o Mais Médicos, né, você falou do Requalifica e tudo.
E aí, como que isso está sendo pensado em articulação, em conjunto, para induzindo a essa mudança do modelo, né? Não mudança, mas manutenção de um modelo que a gente quer de estratégia da família, que seja esse modelo de enfrentamento das desigualdades. E também fiquei pensando um pouco em relação a gente tem essa questão da emenda constitucional, né, do teto de gastos, e me perpassa um pouco assim, como que está sendo pensado um pouco desse financiamento, e em relação a isso, né, porque se a gente tem essa questão do financiamento, um financiamento, como que se pensa isso a médio e longo prazo, assim, né? Acho que é mais um pouco nesse sentido. Vou tentar ser muito breve. Muito obrigada mais uma vez, e um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Oi, Eduarda, muito obrigada. Agradeço pela fala. Acho que você trouxe coisas bem interessantes. Eu acho que muitas vezes várias pessoas me perguntam o que uma nutricionista está fazendo na coordenação de financiamento. Perdida. Que sempre me questionam isso, né? E eu vejo assim, eu sempre agradeço a minha escolha de ter ido para lá, porque eu vejo que o dinheiro, ele tem um poder indutório muito grande. Então, que ele esteja na mão de quem pensa no fortalecimento do SUS. Eu sempre penso muito nisso, porque eu acho que é um movimento que a gente tem que discutir dinheiro. Eu acho que aquela máxima, né? Religião, ai meu Deus, religião e política não se discutem. Pelo contrário, futebol eu vou deixar para lá. Mas, assim, a política e a questão do orçamento, a gente tem que discutir, sim. Eu acho que, assim, a gente tem que discutir o papel das emendas parlamentares, a gente tem que discutir os nossos modelos. O que a Pet trouxe é muito importante, assim, o modelo foi feito com o que era possível, o que o CONAS CONASEMES daquela época aceitavam, o que foi possível, mas ele poderia melhorar? Sempre pode. Então, os nossos movimentos, eles sempre podem melhorar, né? A gente pode cada vez mais ter uma política mais indutória, mais movimento de saúde digital. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante de trazer essa articulação com outras políticas. Eu acho que essa questão do Mais Médicos, o Mais Médicos, ele é para estar nas UBSs. Então, esse modelo, essa indução, ele está diretamente ligado com o Mais Médicos. O Brasil Sorridente, esse movimento de indicadores que conversam com a atenção primária, o componente vínculo e acompanhamento territorial, ele não olha só para o que as equipes de saúde da família fazem, ele vai olhar para o que a saúde bucal faz, ele vai olhar para o que a EMULT faz. Então, como ele faz essa convergência, esse modelo faz uma convergência olhando para o que esse usuário, não é sempre que ele vem na UBS só para passar por médico, pela enfermeira, não. Ele vai também para ir num atendimento psicólogo, com a psicóloga, ele vai no atendimento com a nutricionista. Então, toda essa conversão e esse movimento de interação, ele é tratado dentro desse modelo. Mas é claro, sempre tem outras coisas. Quando você traz do teto de gastos, o teto de gastos é isso. É a gente pensar qual outro programa que seria necessário? Olhar para os dados do censo, a gente precisa de um programa que vai falar mais sobre a saúde do homem, por exemplo. A gente precisa de um outro programa, um incentivo financeiro que induza os municípios a olhar, sei lá, por algum aspecto específico para financiar as PICs, por exemplo. Então, hoje as PICs não são financiadas, não tem um recurso direto para elas vinculado. Então, o teto de gasto vai muito nisso, né? Quais são os outros movimentos que seriam importantes ser financiados, pensar, né, na expansão, na implementação de novos programas, o teto de gasto, ele barra nisso, né? Então, é uma questão muito importante. Mesmo com os aumentos, não tem nenhum estudo que fale que o dinheiro do financiamento é suficiente, pelo contrário, tudo mostra que é totalmente insuficiente, os municípios, eles reclamam muito, o papel do Estado é uma coisa que a gente tem que discutir também, muitos estados não fazem nenhum movimento de cofinanciamento da atenção primária, então como é feito isso, né? Eu fui semana passada para Mato Grosso, e lá eles têm Peraí que meu fone está acabando. E eles têm um programa que eles passam recurso há muitos anos para os municípios. Então, assim, é um recurso que faz a diferença, mas mesmo assim, durante a fala, né, está sendo gravado, mas
Durante a fala, vários municípios vieram e falaram assim, olha, eu queria saber desse programa. Eu falei assim, mas esse programa é do Estado. Eu não sei falar sobre ele. Então, assim, para você ver que até dentro do próprio Estado não se tem um conhecimento de como funciona aquele programa. Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante da gente discutir, da gente falar mais. Acho que esse é um ponto, assim, extremamente relevante para a gente discutir de fato as nossas políticas, como elas são eficientes ou não. Acho que é isso, esse movimento dessa portaria nova que faz a convergência da saúde prisional e do consultório na rua, porque a gente quer que a gente sabe de todas as dificuldades que é a saúde prisional e o consultório na rua, mas essas pessoas que estão sendo atendidas por essas equipes, a gente espera cuidado também delas. A gente tem que ter uma qualidade no cuidado. Então, esse movimento de fazer a indução para falar para o gestor, olha, todas as equipes, a gente quer que faça isso. É lógico, né? A PET trouxe esse apontamento de, olha, talvez a equipe passe a fazer menos, mas o processo de indicadores e do processo de pagamento por desempenho, ele é para ser dinâmico, né? Então, esse semestre a gente está pedindo isso, semestre que vem a gente está pedindo outra coisa, e o movimento é para ele ser dinâmico e a gente tentar atacar o problema por vários lados. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Eu dei uma floreada, mas eu acho que discuti um pouquinho cada ponto que você trouxe. Obrigada, Gabriela, foi ótimo. Eu acho... É até as 16, né, Adriano? Não, queria, assim, agradecer muito, Gabriela, se você puder disponibilizar essa apresentação, inclusive com os componentes, né, que eu acho que depois é uma coisa, como a disciplina segue, a gente pode ter outros momentos de discussão aqui. Eu gostei muito de poder estar aqui, agradecer mesmo, eu sei da rotina de vocês aí na CGFAP, de você ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente, mas tenho certeza que você está aqui diante de vários multiplicadores, né? Muita gente que tem envolvimento com o serviço, com a gestão, e que vai poder falar, né, desse lugar de uma forma mais apropriada do tema, né? E acompanhar isso aqui, apoiar, né, no nível local, nas regionais, enfim, nos estados, essa discussão. Então, agradecer muito a vocês, todas e todos que estão aqui em aula desde de manhã, né? Também por ter colocado, enfim, apresentado as questões. É isso. Antes de passar a fala para você, Gabriela, para você encerrar mesmo, vou ser super breve, só quero agradecer você mesmo, né, de novo. Aula fantástica mesmo, assim, prendeu a gente, dá vontade de falar muito. Tinha outras questões aqui, inclusive no chat, mas a gente depois volta a essas questões, assim, se for possível, seria super bom se você pudesse ter outra disponibilidade mais adiante, assim, para a gente continuar esse outros pontos. Eu acho que é formativo para todos nós, né, e como o Pet colocou, são pessoas que estão no serviço, mas também na gestão, e ficam melhores, né, na forma de lidar com o cotidiano. Então, assim, agradeço também ao setor, tá, por ter disponibilizado seu tempo aí, a você por ter sido assim, tão prestativa, tão rápida na resposta, foi ótimo, tá? E se tiver alguma coisa assim que for gravado que não é para falar, a gente tira a parte do futebol, por exemplo. Mas assim, eu vou passar para você também fazer os seus agradecimentos, tá bom? Tá ótimo. Eu que agradeço, foi ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria fazer um destaque muito grande, eu usei muito essa palavra hoje, não sei, eu tô com ela na boca, mas uns meses atrás eu dei aula para uma turma e ninguém abriu a câmera. Acabou, eu falei assim, meu Deus, ou eles não entenderam nada, ou tá todo mundo lavando roupa, fazendo qualquer coisa, né? Menos assistindo a aula. E eu assim, ó, no final, uma vergonha, o professor ficou com vergonha. Aí, então, eu agradeço muito que vocês estão com a câmera aberta, ficaram durante a aula inteira. Então, é um prazer estar aqui discutindo. Eu acho que esse processo é um processo coletivo. Tudo que vocês falam é importante, faz reflexão, faz a gente pensar até modelo, né? Eu estou fazendo só um parêntese pessoal, estou fazendo várias agendas nos estados, e assim,
como a gente que está na academia, que foi da academia, a gente não sabe falar com os gestores, não sabe falar com os profissionais da saúde muitas vezes. Então, eu acho que cada movimento que a gente está junto, se aprimorando e trocando, é muito importante para a gente chegar no território mais fortalecido e também ser bem receptivo, né? Para a gente não ir para o território e ficar falando uma coisa que todo mundo fica... O que essa pessoa está mandando eu fazer, quem ela acha que é, eu acho que isso é muito legal. Então, eu agradeço muito, foi um prazer. Estou à disposição. Meu chefe também, ele sempre é super aberto de seu, ele sempre adora esses espaços, então, outro momento a gente pode estar junto também. Então, muito obrigada. Foi ótimo. Continuem com as câmeras abertas. Muito obrigado, querida. Vou pedir só a turma, depois que Gabriela sair, ficar só um minutinho para a gente encerrar aqui. Gabriela, um abraço, viu? Até muito breve. Tchau, obrigada. Até a próxima. Tchau, Gabriela. Até São Paulo. Até. Deixa eu parar a gravação aqui.